Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Todo Dia. Dando continuidade ao livro de Jeremias, vamos falar hoje dos capítulos 38 ao 40. Jeremias, nesses capítulos aqui, fala com o povo que eles deveriam se render aos babilônicos. Então ele fala, vocês precisam se render, porque se vocês não obedecerem, vão sofrer consequências terríveis. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônicos viverá e escapará com vida e sobreviverá. Está escrito em Jeremias 38, o verso 2. Então Jeremias dizendo aqui ao povo de Deus, vocês precisam então obedecer, se submeter a Nabucodonosor, para que ele não mande matá-los. Os líderes disseram ao rei de Zedequias assim, já que Jeremias declarou isso, falou da parte de Deus, para que eles se submetessem à Babilônia, né, a Nabucodonosor, o rei Zedequias ficou furioso com isso. Então, os líderes começam a falar com o rei que ele deveria mandar matar Jeremias. O rei, então, entrega Jeremias a eles. Lava as suas mãos, né? Entrega Jeremias. Eles jogam Jeremias em uma cisterna onde só havia lama. Ele é jogado ali para morrer. Mas um homem chamado Edebimeleque, um oficial do reino, intercedeu a favor de Jeremias. Então ele pede ao rei para que soltasse o profeta. O rei permite que ele tire o profeta dessa cisterna antes que ele morra. O rei manda buscar então Jeremias e pede que ele fale com ele, algo de Deus. Então, primeiro, o rei permite que Edebimeleque salve então Jeremias da cisterna cheia de lama. Mas o rei manda chamar Jeremias e fala com ele. Eu preciso que você fale comigo. Algo que, na verdade, o rei queria ouvir algo que ele desejasse no coração dele, não a verdade de Deus. E Jeremias 38:15 está escrito que ele disse a Zedequias, o profeta disse ao rei, se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. Então ele está falando, rei, mesmo que eu fale algo ao seu coração importante, você não vai me ouvir, porque o seu coração está cheio de vaidades. Você deseja ouvir aquilo que está desejoso mesmo, aquilo que já está no seu coração, e não a verdade de Deus para você. O rei jura que não mataria o profeta, e não deixaria que ninguém encostasse a mão nele, ninguém fizesse algo mal contra o profeta. Em Jeremias 38, 17 e 18 está escrito assim, que Jeremias disse mais uma vez ao rei Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se tu renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e essa cidade não será incendiada, tu e a tua família viverão. Então Jeremias fala, se você se render, se você se submeter, porque esse é o conselho de Deus para vocês, a Nabucodonosor, vocês não vão passar pela morte agora, não vão morrer à espada, e a cidade não será incendiada. Mas, se não te renderes imediatamente, é para agora, aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue, é um aviso, será entregue nas mãos dos babilônios. E eles incendiarão tudo, nem mesmo tu, rei, escaparás das mãos deles. O rei, então, diz a Jeremias sobre o medo de ser maltratado, o medo de morrer. Jeremias diz a ele aqui nesse momento que se ele obedecesse ao Senhor, se ele se arrependesse, se entregasse a Deus e se arrependesse dos seus maus caminhos, do seu mau reinado, seria poupado sim. Mas se desobedecesse, se continuasse na desobediência, na infidelidade à aliança de Deus, todos seriam levados ao cativeiro e sofreriam sim, e ninguém seria poupado, nem mesmo o rei. E no capítulo 39, aqui no verso 1, está escrito assim, foi assim que Jerusalém foi então tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá,
no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e sitiou e acabou com essa cidade, com Jerusalém. Então, aquilo que o profeta já estava avisando, já estava falando, era pura verdade. Doía, mas era verdade. Então, precisava se ouvir e obedecer. O muro foi rompido e todos foram capturados, todos. Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias. Como ele era mau. O rei da Babilônia era um homem muito mau. Ele mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, então, fortemente. Os babilônicos incendiaram o palácio real e as casas também foram derrubadas. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Nabucodonosor mandou que não ferisse Jeremias. Olha que interessante. Então ele cumpriu a sua promessa. Ele disse: não toquem no profeta. Não quero que vocês firam, maltratem Jeremias. Depois Deus manda que ele fale a Ebed-Meleque, que o protegeria. Lembra de Ebed-Meleque? Aquele que intercedeu a favor de Jeremias quando ele estava na cisterna cheia de lama? Então Deus fala a ele que ele seria poupado, não seria entregue nas mãos dos quais ele temia, não seria morto à espada, mas seria guardado. E eu quero que você entenda que Deus não se esquece das nossas bondades, das nossas atitudes boas, daquilo que nós praticamos, que é bom, que é agradável, que agrada ao coração dele. Deus não se esquece do nosso plantio, não. Ele não se esquece. Deus jamais esqueceu da bondade de Ebed-Meleque ao interceder para salvar a vida do profeta Jeremias. No capítulo 40, o comandante da guarda encontra o profeta Jeremias cativo junto com todos os outros que estavam ali no cativeiro, os que estavam em Jerusalém. Ele liberta então e o chama para ir com ele para a Babilônia. Mas também deixa o profeta decidir livremente. Ele também deixa que ele decida se ele quer ir com ele ou se ele quer ir até onde estava Gedalias. Quem era Gedalias? Ao qual Nabucodonosor nomeou governador da cidade de Judá, como se o profeta estivesse então protegido aonde ele escolhesse ficar. Jeremias foi a Gedalias, essa foi a escolha do profeta, ele foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele, também entre o povo que foi deixado na terra de Judá. E ele permaneceu ali em segurança até esse momento. Então eu vejo aqui a proteção de Deus. Tudo bem, o profeta passou por perseguições, Jeremias foi maltratado, ele foi judiado, ele foi preso, foi jogado numa cisterna com lama, ele foi abandonado pelo seu próprio povo. Mas Deus não se esqueceu do seu profeta. E aqui nesse momento, o Senhor exerce a sua proteção divina, maravilhosa, cuidando do profeta Jeremias. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não deixa de proteger aquele que se entrega a Ele. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos aqui explanados hoje, pode colocar a sua pergunta ou seu comentário abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até os próximos capítulos de Jeremias.